tudo bem? Professor Show no canal O Show de Física traz para você hoje um vídeo de eletricidade. Nós vamos trabalhar a eletricidade e trabalhar a ideia de potencial elétrico e diferença de potencial elétrico. E também vamos conhecer o trabalho da força elétrica, certo? Você sabe como calcular o trabalho da força elétrica? Vamos ver. Você sabe como é que se comporta o potencial elétrico de uma carga ou de várias cargas? Sabe ou não? Vamos ver. Ficou curioso? Vamos ver. Outra coisa, nós vamos também trabalhar as superfícies equipotenciais. O que são elas? Vamos descobrir nesta aula de hoje. E também trabalhar o potencial e a DDP, a diferença de potencial do campo elétrico uniforme. Neste vídeo também nós trazemos simulações do FET Simulation. Nós mostramos em dois momentos simulações do FET com cargas, certo? Cargas elétricas e as superfícies e os vetores campo elétrico. Muito legal o FET Simulation. Tá ok? Então, deixe seu like, ative o sininho, fique ligado em nossos vídeos e vamos continuar a nossa videoaula. Um abraço a todos, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Então o canal Professor Shoa, o Show de Física, vai hoje mostrar para vocês um conteúdo de eletricidade. Nós vamos trabalhar o conhecimento de trabalho e potencial elétrico, certo? O trabalho da força elétrica e o potencial elétrico em um campo elétrico. Vamos conhecer várias ideias. Vamos lá. Primeiramente, é importante você lembrar que o potencial elétrico ele tem relação com a energia elétrica, certo? A energia elétrica nos sistemas, nos circuitos elétricos só vai acontecer se existir potencial elétrico, ou melhor, ainda dizemos o seguinte, se existir uma diferença de potencial, nós vamos ter corrente em movimento e vamos ter energia. A energia está relacionada com o potencial elétrico, tá bom? Se tiver energia e potencial elétrico, então, com certeza, nós podemos dizer também que podemos relacionar algum trabalho da força elétrica que está sendo realizado no sistema, certo? E é isso que nós vamos conhecer hoje. Vamos trabalhar o trabalho da força elétrica, conhecer o trabalho da força elétrica e o potencial elétrico e a diferença de potencial elétrico, como também calcular a energia elétrica que um sistema possa possuir, ok? Então, primeiro vamos ver a energia potencial eletrostática e o potencial em um campo elétrico, ok? Vamos lá. Observe só, considere que você tenha uma carga positiva, geradora de campo, certo? Então, próximo a ela, em qualquer ponto, você pode dizer que existem as linhas de força que orientam o sentido do campo elétrico, né? O campo elétrico ele é sempre tangente às linhas de força. Como a carga é positiva, o campo elétrico vai ser no sentido de afastamento aqui, né? Para cá também, em todas as direções. O campo elétrico será no sentido de afastamento. Então, veja só, essa carga que está gerando esse campo em volta dela, ela, ao gerar esse campo, ela gera também potenciais elétricos, tá? Então, em volta dela existe o que a gente chama de potenciais elétricos. Esses potenciais elétricos existem, então a gente pode perceber como é a existência deles. Exatamente se você colocar alguma carga próxima a essa outra. Digamos que eu coloque aqui uma cargazinha de prova, né? A gente chama carga de prova negativa. O que vai acontecer com ela? Vamos ver aqui o seguinte. Olha só, por ela ser negativa, então essa carga positiva vai atraí-la. Vai existir aqui uma força elétrica atrativa, né? Então ela vai ser atraída por esta força, por essa carga que exerce sobre ela uma força elétrica, certo? Por outro lado, se ela é uma carga negativa e o campo, olha só como o campo é gerado por essa de afastamento, então nós podemos dizer que aqui existe um vetor campo elétrico de afastamento. Perceba que esse vetor campo elétrico, ele é
oposto à força, porque a carga é negativa, daquela formulazinha que força elétrica é carga vezes o campo elétrico. Então ele é oposto a ela. Está, é orientado por essa carga positiva, o campo elétrico. Bem, e o que vai ocorrer com ela? Ora, essa força faz com que essas cargas se aproximem. Então, como ela sofreu a ação dessa força? Ora, porque essa carga geradora tem um campo elétrico em volta dela e esses campos têm um potencial elétrico. Como essa carga foi colocada na região onde existe um potencial elétrico, então ela adquire uma energia potencial elétrica, e com isso ela vai adquirir movimento e vai se ser atraída por essa carga positiva geradora de campo, ok? Pois bem, e se eu aproximar desta carga geradora de campo uma carga positiva, de prova positiva, o que vai acontecer? Né? Vamos perceber algo do seguinte: esta carga positiva ela vai ser repelida pela carga geradora de campo. Vai haver aqui uma força elétrica repulsiva. Né? Vamos ter aqui uma força elétrica repulsiva, porque elas são cargas de mesmo sinal. E essa força é repulsiva por conta desta carga ser positiva, né? Pois bem, mas e o campo elétrico, como é que ele é? Ora, quando a carga de prova é positiva, então o campo e a força têm mesma direção e sentido. Então, nesse sentido aqui também é o sentido do campo elétrico, como nós tínhamos visto aqui e aqui, certo? Então, veja só, esta carga ela vai sofrer a ação desse campo a uma distância, mesmo a uma certa distância, e isso faz com que ela se movimente para a direita. Ela vai ser repelida e vai adquirir movimento, velocidade. E por que ela adquire isso? Ora, porque ela foi colocada numa região onde existe um potencial elétrico, que é o que nós vamos trabalhar e conhecer agora, tá certo? Bem, mas para que nós vejamos isso, vamos lembrar o seguinte: lembre-se, por exemplo, lá na mecânica, existe a ideia da energia potencial gravitacional. Você está lembrado? Quando um objeto, por exemplo, uma bolinha é solta, né? Ela cai de uma certa altura, lá na altura onde ela se encontra, ela tem uma energia potencial gravitacional, que é calculada como? É a massa dela vezes a gravidade vezes a altura. Aí veja só, se eu trouxer a massa dividindo essa energia, então vamos ter a energia potencial gravitacional dividida pela massa vai ser igual a gravidade vezes a altura. Perceba que esse produto gravidade-altura não depende da massa, né? A gravidade é gerada pelo planeta e a altura é uma medida em que o objeto está. Pois bem, isso aqui, lá quando a gente estuda mecânica, nunca foi denominado de nada, nunca foi dito nada a respeito, mas agora nós podemos dizer que isso aqui trata-se do que a gente chama de potencial, tá? Potencial gravitacional, ok? Então, isso trata-se de um potencial gravitacional. Ora, potencial gravitacional, como assim? Ora, veja só, existe em uma certa altura, a gravidade atua, e essa gravidade vezes a altura, a gente chama de potencial gravitacional, porque se nós colocarmos uma massa nessa região, como nós vamos ver daqui a pouco no experimento simples, se nós colocarmos uma massa nessa região, a massa vezes esse produto corresponderá à energia potencial gravitacional. Ou seja, a massa, em qualquer altura que a gente coloque, ela vai adquirir uma energia. E essa energia, porque ela está no local onde tem gravidade e tem altura. Então, ela tem uma energia potencial gravitacional. Logo, a gente pode dizer que a razão entre energia e massa vai ser o que a gente chama de potencial gravitacional. Tá ok? Isso aqui na mecânica o pessoal não comenta, mas saiba que é a energia que é o potencial gravitacional. Ok? Então, sabendo disso, vamos ver aqui o seguinte. Observe só. Observe só.
Pelo que nós constatamos, o potencial gravitacional, ele é a razão entre a energia potencial gravitacional e a massa. Então, por semelhança, usando a mesma ideia, essas cargas aqui, elas sofreram também a ação de um campo, tá? Esse campo foi um campo elétrico, então elas adquiriram energia potencial elétrica. Da mesma forma que uma massa, estando no local onde há um campo gravitacional, a uma certa distância do centro do planeta, né, ou da superfície, tá? Nós vamos ter que ela adquire a energia potencial gravitacional. Se você soltar uma bolinha, por exemplo, ela vai se movimentar, ela vai adquirir energia cinética. Pois a mesma coisa ocorre com as cargas elétricas, que estão num campo. Se você soltar essa carga a partir do repouso, devido à força e ao campo, por elas estarem no local onde existe um potencial gravitacional, potencial elétrico, tá? Um potencial elétrico, elas adquirem a energia potencial elétrica. Então, por analogia, nós podemos ver aqui, ó, que o potencial elétrico, que nós vamos representar pela letra V, ele vai ser a razão entre a energia potencial elétrica que a carga adquire, tá? Energia potencial elétrica e o valor da carga. Então, se eu pegar a energia dividido pela massa, vai dar o potencial gravitacional. Então, se eu pegar a energia dividido pela carga, eu tenho também um potencial. Só que, como é energia elétrica e carga elétrica, nós temos um potencial elétrico. Então, aqui nós temos a ideia, a definição do que vem a ser potencial elétrico, tá certo, pessoal? Potencial elétrico. Então, veja, esse potencial elétrico é uma região, é um ponto que existe. Na realidade, há infinitos pontos em volta da carga geradora de campo e todos esses pontos têm o seu potencial. Então, o potencial elétrico é a região que existe em volta do corpo carregado, que eu sei que vai existir quando eu coloco uma carga de prova e essa carga se movimenta. Então, ela se movimenta porque adquire uma energia e essa energia sobre a carga é exatamente o potencial elétrico. Então, ela foi colocada no local onde existe um potencial elétrico. Eu posso dizer aqui que existe nessa região, ó, um potencial elétrico. Aqui também existe um potencial elétrico, tá? Da mesma forma que na ideia do campo gravitacional. Pois bem, sabendo disso, nós podemos então dizer o seguinte: podemos dizer, já que o potencial elétrico é definido como sendo a energia potencial elétrica dividida pela carga, fazendo produto dos meios pelos extremos, nós vamos ter que a energia potencial elétrica é a carga vezes o potencial. Ou seja, a carga multiplicada por o potencial de um ponto, ela vai adquirir energia. É por isso, pessoal, que, por exemplo, em nossas casas, nós precisamos de uma tomada de energia. Uma tomada na parede para ligar alguma coisa. Lá na tomada, nós temos dois pontos que têm potenciais elétricos. Então, na tomada, quando você tem aqueles dois pontos, digamos aqui, olha só, aqui, digamos, uma tomadazinha, né? O novo modelo. Tá? Aqui você tem o neutro, né? E aqui você tem um ponto de potencial positivo. Vamos dizer que eu tenha 110 volts. E tem um outro ponto de potencial negativo, menos 110 volts, tá? Então, você tem que ter uma diferença entre os potenciais para que haja energia nas partículas, nos elétrons que vão estar no fio. Então, ó, carga elétrica vezes o potencial elétrico vai ser igual à energia potencial elétrica. Ou seja, as cargas adquirem energia se elas forem colocadas no ponto onde há um potencial elétrico. Por isso que nós precisamos, nas tomadas, destes potenciais elétricos que há nos dois polos, certo? E qual a unidade do potencial elétrico? A unidade do potencial elétrico, pegando essa fórmula aqui, ó, é energia dividido por carga. Então, no sistema internacional,
né? Vamos pensar aqui no sistema internacional de unidade de medidas. A unidade do potencial elétrico nós vamos representar pela letra V, né? Ele é igual aqui a 1 volt. Então, 1 volt, ó, em homenagem ao físico e químico, né, Alexandre Volta, que trabalhou, descobriu, né, criou a primeira pilha elétrica, né, uma pilha de cobre e zinco. Tá? Então, Alexandre Volta, em homenagem a ele, nós temos a unidade do potencial elétrico, que é o volt. Tá? Por isso que, por exemplo, na tomada de nossas casas, nós temos lá 220 volts, que é o que? É uma diferença de potencial entre esses dois valores, ó. 220 volts para funcionar qualquer coisa, certo? Com isso, eu posso então dizer, né, que a unidade de potencial elétrico, volt, ele seria o quê? Unidade de energia, potencial dividido por carga. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb, né? Você lembra que a unidade de energia é o joule e de carga elétrica é o coulomb, ok? Pois muito bem, vamos continuar. Pessoal, vamos trabalhar aqui um simulador FET Simulations. Vamos trabalhar um simulador que tem cargas e campo elétrico. Vamos considerar aqui, por exemplo, olha só, uma cargazinha positiva. Perceba que essa carga positiva, olha como é que estão os vetores campo elétrico, todos em volta deles no sentido de saída, porque essa carga é positiva. Observe só. Então tem uma carga aqui positiva, esse é o vetor campo elétrico. Vamos pegar uma carga negativa. Olha só. Para cargas negativas, olha os vetores chegando nesta carga negativa, porque se ela é negativa, o vetor campo elétrico é no sentido de aproximação, chegada dela. Olha só. E olha como ficam as linhas de força, os vetorzinhos do campo elétrico, todos saindo da positiva e chegando na negativa, ok? Vamos ver aqui o seguinte, se eu botar mais uma outra carga, olha como muda a configuração dos vetores. Botar duas juntas, uma terceira, uma quarta, uma quinta, olha só. Perceba que com todas essas cargas juntas, olha a região, como fica o campo elétrico próximo à carga negativa, certo? Olha só. Você percebe que aqui à direita, né, vai ter região em que o campo vai ser nulo, né? Olha a diferença que existe aí dessas cargas. Bem, mas perceba também que entre elas tem uma interação, né? E nós temos aqui, perceba, perpendicular a esses vetorzinhos, nós temos as chamadas superfícies equipotenciais. Tá? Superfícies equipotenciais. Olha só. Ok? Deixa eu tirar aqui. Levar de volta algumas cargazinhas. Pronto. Então você tem aqui nessa região as cargas, uma carga positiva e uma negativa, e as linhas de campo, as linhas saindo da região positiva e chegando na negativa, certo? Olha só, nós podemos também perceber, eu liguei agora a fonte de tensão, isso aqui é o simulador FET Simulation, muito legal esse simulador, e você percebe que próximo à carga elétrica, elas têm um potencial elétrico maior e distante o potencial elétrico é menor. Nós podemos colocar aqui o que a gente chama de um sensor para detectar isso. Observe só, vou afastar essa carga para outro ponto e olha só o sensor, como ele vai representar o aumento do potencial elétrico. Quanto mais próximo eu estou da carga positiva, o que acontece com o potencial elétrico? Eu me afasto, o potencial vai diminuindo. Quando eu me aproximo, olha o vetor indicando que nós estamos com potenciais cada vez maiores. Por conta disso,
a força vai aumentando. Esse vetor aí está representando a força e não o potencial elétrico. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, mas o potencial elétrico é porque ele existe aqui onde eu estou botando essa cargazinha que está sofrendo a ação dessa força, certo? Se eu pegar, isolar ali a positiva e trouxer a negativa, olha só, na negativa nós já temos a força, o vetor campo elétrico, ele mais próximo, quanto mais próximo ele é, maior. Olha só, o vetor aí como é, ele aumenta quando você se aproxima da partícula, ou seja, é maior o potencial elétrico. Quando eu afasto, esse potencial diminui, então o vetor força e o vetor campo vão diminuir. Ok, pessoal? Então aí para que você saiba. Ok, está aí.